need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Hoje o nosso programa, eu tinha prometido que vou falar em vários programas sobre coisas que eu tenho feito, que tem me ajudado bastante. E esse é o assunto que eu já falo desde o começo dos nossos programas, vão fazer 6 anos daqui a pouco de Sintonizando Saúde, e eu sempre falo na babosa, mas eu queria falar no programa de hoje sobre a babosa novamente e dizer que ela tem me ajudado muito e que é uma descoberta que muitas pessoas podem fazer, não só por necessidade já extrema, mas também por manutenção da saúde. Tá? A babosa ela tem várias propriedades e ela é usada no mundo inteiro. O país onde ela é menos divulgada é o Brasil. Mas vamos falar um pouquinho, mostrar para vocês o que a babosa é o nome vamos dizer, comum da aloe vera. Eu queria mostrar primeiro a imagem 1, por favor, Peter. No final do século XIX. O próprio Mahatma Gandhi sempre usou muito a babosa, ou aloe vera. Tá bom, Peter. Tá. Quem usava muito também a babosa, e uma época, Alexandre o Grande, uma época chegou a conquistar uma ilha bem afastada, né? Porque ela tinha uma imensa plantação de babosa. E eles usavam já naquela época a babosa tanto para uso interno como para uso externo, que a babosa é um cicatrizante assim extraordinário realmente. Bom, eu trouxe para vocês aqui uma imagem 2, de uma plantação de babosa. Eu vou falar para vocês da babosa, mas também vou falar da existência do produto já pronto, né, que já é feito e preparado para tomar. Essa plantação aí, eu estou me referindo às plantações da babosa fabricada para a Pro-Aloe, que tem certificado da Associação de Agricultura Orgânica. A Pro-Aloe, há muitos anos atrás, ela começou a fabricar a babosa que era indicada pelo Frei Romano Zago. No livro dele, o primeiro livro que ele escreveu, Câncer Tem Cura, que ele escreveu esse livro, foi editado pela editora Voz antes da Pro-Aloe começar a fabricar a babosa, né? Eu vou ler aqui para vocês um trechinho. O tratamento com o uso da babosa, cujo nome científico é aloe vera, já mostrou dar resultados na cura de câncer, azia, gastrite, úlcera, olhos remelentos, assaduras, calos, furúnculos na pele, feridas no couro cabeludo, caspa, reumatismo, artrite, pólipos nos intestinos, pólipos no útero, cabelos mais finos e sedosos, regula a menstruação, suor noturno, melhora o desempenho sexual, mais ar ou fôlego à pessoa asmática, paralisia, surdez, prisão de ventre, eliminação de fungos, normaliza o colesterol, regula a pressão, mal de Parkinson, calvície, sinusite, lúpus,
herpes labial e genital, psoríase, epilepsia, pé de atleta, regenera unhas, problemas na próstata, problemas na bexiga, acne, acaba com o catarro proporcionando expectoração livre, má digestão, mau hálito, úlceras varicosas, úlceras na retina, toxoplasmose, que é chamado vírus do gato, no olho, e restaura o olfato. Isso está no livro. Eu li exatamente, né, por isso eu li, porque eu li exatamente como está lá. Algum tempo depois do livro ser escrito, a babosa começou a ser fabricada pela Flora. Nós vamos ver daqui a pouco como é que era antigamente a imagem do vidrinho, eu trouxe para vocês verem. Isso nós vamos ver depois. Mas até nessa imagem agora, que vem de livros, eu vou indicar para vocês livros que quem tiver interesse em estudar e pesquisar isso, né, que não se sentir confiante, pode procurar e ler a respeito. Seria a imagem 3. Né? Aí nós vamos ter 7 livros específicos sobre a babosa, ou sobre o aloe vera. Tem o Câncer Tem Cura, que eu já falei, que foi o primeiro livro que ele escreveu, que o Frei Romano Zago escreveu. O Frei Romano Zago está no meio da imagem com os 2 livros que ele tem, né? Que é o Câncer Tem Cura e o Babosa Não é Remédio, Mas Cura. Esse Babosa Não é Remédio, Mas Cura já foi escrito bem depois, com relatos inclusive de casos de várias experiências, né? Relatos da própria experiência que ele teve. Depois da fabricação do produto já pronto, né? Que no livro ele ensina como se faz. Eu vou falar aqui a respeito disso também. Você volta a imagem, por favor, Peter? Nós temos o livro Poder Curativo da Babosa, do Neil Stevens, está do lado direito. O livro definitivo da aloe vera, A Planta Milenar da Saúde, do Dr. Márcio Bontempo. Os capilares determinam nosso destino. Aloe, a imperatriz das plantas medicinais, fonte de vitalidade e saúde, do Dr. Michael Poyser, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Tem a eficácia da babosa, evidências científicas e terapêuticas, de Hernani Xavier, e aloe vera, planta milagrosa, de Blanca Herpe e Rudolf Roman. Bom, são 7 livros que quem sentir necessidade de pesquisar mais pode procurar. Agora, olha só, vamos pensar um pouquinho. Eu li tantas doenças e tem muitas outras que eu descobri, inclusive depois que ela cura, né? Miomas, por exemplo, no útero, eu mesmo vi acontecer de pessoa com mioma, eles chamam, o Neil Stevens usa esse termo no livro dele, diarreia menstrual. A pessoa teve na época da menstruação como se fosse uma diarreia menstrual e quando foi refazer o exame não tinha mais nada, o útero estava perfeito. Então existem várias outras coisas que o Frei ainda não citava no livro dele, em que a babosa funciona, tá? Mas aí a gente pensa, nossa, mas isso é uma panaceia mística ainda por cima, né? Ela não é um remédio, ela é um remédio para todos os males. E na verdade não é bem por aí, ela não é que ela seja um remédio para todos os males, né? A gente tem que pensar com a mentalidade holística, não com a mentalidade partida, fragmentada da medicina tradicional, né? Nós temos que entender que o que a babosa, né, o que a aloe vera faz, né? Ela tem uma ação direta sobre o sangue. Toda interferência que a babosa tem nas doenças é por causa da ação direta que ela tem sobre o sangue, né? Sobre o intestino e sobre todos os capilares do corpo. Inclusive o Dr. Michael Poyser, ele fala no livro dele, os capilares determinam o nosso destino, aloe, imperatriz das plantas medicinais, fonte de vitalidade e saúde. Ele é um pesquisador que estudou bastante isso e descobriu que ela trabalha em todos os capilares. O que são os capilares? Todos os canais do corpo, né? Por isso ela trabalha, ela tem uma ação direta no intestino,
no intestino, sim, em todo o intestino. Ela tem uma ação direta em todos os tipos de veias, canais, tudo no corpo, os capilares do corpo, ela tem uma ação direta. Então, uma pessoa que tenha problema de colesterol, que esteja com a veia ficando entupida ou uma artéria, o que estiver acontecendo, ela vai promover uma limpeza. No intestino, por exemplo, para que vocês entendam melhor, tem pessoas que quando tomam a babosa normalizam a prisão de ventre, mas a babosa ela não gera diarreia, nem é específico para a prisão de ventre. O que ela acontece é que uma pessoa que tenha no intestino, às vezes a pessoa não tem prisão de ventre, o intestino dela funciona normalmente sempre, nunca teve problema. Muitas pessoas nessa situação de repente aparecem com câncer de intestino. Por quê? Porque mesmo a pessoa não tendo prisão de ventre, muitas vezes ficam sujeiras presas às paredes do intestino. E aquilo vai fechando e pode promover uma ferida, um câncer ou algum problema sério. O que a babosa vai fazer é limpar essas paredes, fazer uma limpeza, né, dessas paredes do intestino que estão cheias de sujeira. Então, é verdade, por outro lado, que muitas vezes uma pessoa toma babosa e tem uma diarreia momentânea. Isso não é que ela está provocou uma diarreia, é um processo de limpeza. Quem quiser usar qualquer medicina que não seja tradicional, se quiser usar a autohemoterapia, se quiser usar babosa, se quiser usar homeopatia também, qualquer tipo de tratamento desses vai promover uma cura, né, indo de dentro para fora. A doença nunca é encoberta, ela nunca é camuflada, o corpo é sempre limpo, de forma que a doença possa ser eliminada lá de dentro e saia. Então, muitas vezes, quando a pessoa está com algum problema e toma a babosa, ela pode, como no caso que eu citei dos miomas, a pessoa teve uma diarreia menstrual, aquilo saiu. Então, a pessoa pode ter uma diarreia, ela continua com o tratamento dela 1 ou 2 dias e aquela diarreia vai sumir, ela vai voltar ao estado normal dela, né? E aquilo foi uma limpeza. Possivelmente, o que ela tinha, se não resolveu, está a caminho, né? Lembrando também que para quem tem, isso é a minha sugestão particular, para quem tem algum problema mais sério, é sempre conveniente não usar um caminho só, existem outros, né? Eu uso babosa, autohemoterapia, que já fiz programa sobre isso aqui, homeopatia, nós vamos falar em outros programas sobre a homeopatia, né? Então, existem outras possibilidades, né? Se todas funcionam na mesma direção e se nenhuma vai ter efeito colateral, né, é muito mais sensato que se use, né, todas essas possibilidades que nós temos à mão. Bom, como muitas outras coisas, né, a gente tem que lembrar que existem na natureza os presentes divinos. Tem a fitoterapia também, eu não falei, que podem nos auxiliar não só a ter uma vida mais saudável, mas também a recuperar a saúde. De repente, alguém que já está sem saúde ou com pouca saúde, recuperar a sua saúde, né? Então, é importante lembrar que a babosa não é uma panaceia, né? Ela não é um remédio para todos os males, mas é alguma coisa que vai limpar o sangue, e o sangue é tudo, né? Nós sem sangue não subsistimos. O sangue corre por todo o nosso corpo, nutrindo e limpando. Então, alguma coisa que haja diretamente sobre o sangue, né, fazendo com que ele se torne mais limpo e mais puro, obviamente vai ter efeitos poderosos em todo o nosso corpo. Então, a ideia é essa, o caminho é por aí. Eu gosto que tudo seja muito bem explicado e como o Buda dizia, não acreditem em nada do que eu falo, mas usem tudo que eu disse para pensar.
Por isso eu dou tanto material para vocês poderem pesquisar, estudar e perceberem que a babosa é um excelente caminho. Quem tiver babosa em casa, né, ou quiser plantar, tem a outra imagem, a quarta, que é uma plantação caseira. A pessoa quer fazer a sua babosa, né, eu já vou falar dela pronta, fabricada pela ProAlloy, mas a pessoa quer fazer, planta uma babosa. O Frei, no primeiro livro dele, e em todos os outros livros também se fala a esse respeito, ele usa uma receita que é milenar, que é babosa, aguardente, seria um álcool destilado de boa qualidade, um álcool de cereais, uma vodka e o mel. Então ele usa esses três componentes, né? E na babosa ela é usada inteira, só se tira aqueles espinhos laterais que ela tem e usa-se a folha inteira. A parte de dentro, aquela gosminha, né? Ela que faz a limpeza. Mas a parte de fora, essa capa verde que ela tem, né? Ela é composta de aloína. E a aloína tem um papel muito importante, porque a aloína é que promove que o corpo elimine, seja qual for o problema, com mais rapidez. Então se usa a folha inteira. Ela tem os espinhinhos na lateral, você tira aqueles espinhinhos, né? Mas usa a folha inteira. Naturalmente, se a folhinha for mais gordinha ou mais magrinha, né, essa mistura vai ficar um pouco mais, com um sabor um pouco mais rascante ou um sabor mais adocicado por causa do mel. Quer dizer, isso vai depender, até no vidro que se compra, o paladar às vezes varia por causa disso. Vai depender do quanto ela é mais gordinha ou mais fininha as folhas que foram usadas, né? Porque a aloína, que é a parte da casca, ela tem um sabor bastante amargo, né? Então o preparado fica mais amargo. Se for uma planta, digamos, mais magrinha, né? O preparado vai ficar mais amargo. Bom, então o Frei usa, como eu falei, e outros livros também citam a mesma receita, porque essa é uma receita milenar, quer dizer, o destilado, né, uma aguardente, um álcool de cereais, uma vodka, o mel e a babosa, né? Isso tudo é batido junto, coado, ou não, né? Não é necessário coar. Se a pessoa não tiver problema em tomar do jeito que fica, bate bem e é até melhor, né? Vai ajudar também no intestino um pouco mais, né? Bom, eu queria agora falar um pouquinho para vocês. Eu falei para vocês de um livro do Dr. Michael Poyser, um pesquisador. A imagem 5 eu trouxe o retratinho dele para vocês verem, e vocês vão saber por que eu trouxe o retratinho dele. Ele. No Senado Federal do Brasil foi feita uma audiência pública, foi convocada uma audiência pública e convidaram ele para participar, para discutir exatamente o porquê dessa não legalização, desse não estímulo que se faz aqui no Brasil ao uso da babosa. Em todos os países do mundo, você compra até babosa no mercado congelada. Se você quiser comer até numa salada, preparar o seu preparado em casa. Você pode ir no mercado comprar ela congelado, na Europa, na Alemanha, entendeu? Nos Estados Unidos, o mundo inteiro, né, privilegia a babosa. E o Brasil não. Então foi feita essa reunião, ele foi convidado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária para participar dessa audiência pública e discutir os critérios adotados pelos órgãos competentes para o registro do uso do aloe vera, que é conhecida babosa. E conhecer também, eles queriam conhecer as reais propriedades do produto para a sua classificação. A aloe vera não tem qualquer contraindicação e é comercializada livremente em supermercados de vários países, como eu falei. Isso aí, eu já estudei de muitos pesquisadores, né? E eu, na minha opinião pessoal, de tudo que eu estudei, eu não indico e acho que uma pessoa grávida, né,
a não ser que o estado dela, vamos dizer, com um câncer ou de alguma outra coisa, seja potencialmente grande, né? Senão, eu não indico uma pessoa grávida tomar. Por quê? Eu vou explicar. A babosa, ela tem a capacidade de promover uma limpeza. E a aloína tem uma capacidade de fazer com aquilo que não é benéfico ao corpo seja expelido no corpo. Possivelmente uma babosa que seja feita só com a parte, aquela gosminha do centro, que não use a parte externa aloína, ela não teria problema. Mas se ela for feita com a folha inteira, a pessoa vai correr o risco dela provocar um aborto. Porque o feto, na verdade, não faz parte daquele corpo, né? É um intruso. Existem, inclusive, outros problemas. Quem tem sangue negativo, em vez de ser positivo, corre o risco de haver uma reversão se o feto for positivo. Então, existem precauções, vacinas que a pessoa toma. Eu mesmo passei por isso, né? Eu sou O negativo e meus filhos, meu ex-marido era O positivo e os meus 3 filhos são O positivo. Então, eu tive que fazer isso desde a primeira gravidez para que não houvesse uma rejeição. Então, a babosa pode acontecer isso também. Naturalmente, se a pessoa, em vez de fazer esse preparado, quiser tomar só a polpa interna, eu acredito que não haja nem risco, porque quem tem essa capacidade de eliminar, né, é a aloína que está na casca. De qualquer forma, é uma coisa a ter cuidado, né? Só em caso de extrema necessidade. Pelo menos seria a minha sugestão seria essa. Bom, continuando, o pesquisador Michael Poyser afirmou que a babosa não é um cato, como muitos acreditam, mas sim um legume da mesma família da cebola e do alho. Vários fatores que foram discutidos por isso que eu estava falando que na Europa se usa até no mercado e muitos comem como salada, né? Bom, vários fatores causaram estranheza aos senadores. O atraso, um dos fatores que maior causou estranheza, foi o atraso em que o Brasil se encontra, né, no que diz respeito à aloe vera, à babosa, em relação aos outros países do mundo. O fato da Anvisa não aceitar se orientar pelas pesquisas internacionais, que é a justificativa que ela dá, que existe e comprova a eficiência e os benefícios da aloe vera como alimento. Isso também foi uma falta, foi uma colocação da Anvisa que ela fez lá, nessa audiência pública, que não procede, porque várias medicações que são aprovadas no Brasil, elas não têm pesquisa no próprio Brasil. As pesquisas vêm de fora. Então, as pesquisas da babosa também deveriam ser aceitas. Não há por que não aceitar e exigir que as pesquisas sejam todas feitas aqui, né? Uma coisa que foi cobrada é que a falta de divulgação sobre os benefícios da babosa. Isso foi cobrado também na reunião. E alguns senadores se disseram espantados com o fato de no Brasil se permitir vários tipos de bebidas artificiais que fazem mal à saúde, mas dificultarem com burocracias um produto que é pesquisado e utilizado em todo o mundo sem ter efeitos colaterais. Então, se alguém quiser pesquisar, é só na internet e pesquise Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado Federal, uma audiência pública que houve sobre a babosa com a participação do pesquisador Michael Poyser. Bom, agora vamos falar sobre quem gostaria de ter a possibilidade de tomar essa bebida pronta. Essa bebida pronta, começou logo depois que o Frei escreveu o primeiro livro dele, né? Ela começou a ser fabricada pela ProAloy, é uma firma do Rio Grande do Sul. E naquela época, eles faziam a babosa num vidrinho que tinha o retratinho do Frei na frente e vinha escrito babosa, Frei Romano Zago. E isso perdurou por vários e vários anos. Durante muito tempo,
essa bebida foi comercializada dessa forma. Bom, num certo momento, o Frei, ele escreveu um outro livro, né? Que eu falei para vocês. Babosa não é remédio, mas cura. Esse é o nome do segundo livro que ele escreveu. O primeiro foi Câncer Tem Cura, que foi logo depois começou a ser comercializada a babosa, fabricada pela Pro-Aloy. E ele logo depois, então, quando ele escreveu esse livro, Câncer Não é Remédio, Babosa Não é Remédio, mas Cura, depois de algum tempo, né, a Pro-Aloy começou a ter problemas com o registro da Anvisa por causa dessa colocação que o Frei colocou no livro, que seria Babosa Não é Remédio, mas Cura. E aí a Pro-Aloy foi obrigada a tirar o nome Babosa Frei Romano Zago do vidro, né? E também a tirar o retratinho do Frei do vidro. Eu trouxe uma imagem aí, que a gente pode ver do lado esquerdo, né, tanto em cima como embaixo, nós vemos como é que era o vidro, né, com o retratinho do Frei e escrito Babosa Frei Romano Zago, né, isso eram embalagens antigas. Agora ela é comercializada com esse nome, Pro-Vita, e embaixo escrito Aloe Vera, e está colocado como se fosse bebida à base de aloe vera. Inicialmente, quando isso aconteceu, a fórmula também era a mesma, não havia diferença nenhuma. Mas logo depois, a Pro-Aloy, quer dizer, o fabricante continua o mesmo, que seu filho precisa, estão na escola logo depois, e pé amarelo. Entrou alguma coisa que não Logo depois, eles foram obrigados também a tirar o destilado, né, a aguardente que era usada. E aí a fórmula passou a ser a babosa, o aloe vera, né, o mel e geleia real, o que é excelente, porque a geleia real é um excelente nutriente, né? E assim como o Gandhi usou durante anos e anos babosa como nutriente, né, e não para curar alguma doença, né, uma pessoa pode tomar babosa também como nutriente, ela é excelente para isso, né? Naturalmente ela não vai precisar tomar a mesma quantidade, isso é uma coisa interessante se falar. No livro, o Frei recomenda que se tome, no primeiro livro ele ainda fala do que as pessoas falavam, né? No segundo livro ele já mais objetivo colocando nessa colocação, e nos outros livros também que eu indiquei, você pode ver isso. Mas uma pessoa que queira tomar como nutriente, né? Aí você tem os livros, 7 livros que eu indiquei. Uma pessoa que queira tomar como nutriente, ela pode tomar uma vez em jejum de manhã, né? Por que a gente fala assim, quer dizer, deixa eu continuar, uma vez em jejum de manhã? Quando a pessoa já tem um problema de saúde, quer tomar para que ela seja um auxílio na sua cura, o recomendado seria 3 vezes ao dia, né? Em jejum de manhã e as outras 20 minutos antes das refeições, de preferência uma noite, né? E se não for comer nada, ótimo, se for comer alguma coisa, 20 minutos antes. Por quê? É importante que se entenda tudo. Por que a gente diz para tomar 20 minutos antes da refeição? Não é como muita medicação que você tem que comer porque senão ela vai fazer mal. Não, a ideia não é essa, é o contrário. Quando você toma babosa e come em seguida, você diminui o efeito dela, porque ela se mistura com o resto dos alimentos e vai demorar mais a fazer efeito, né? O efeito não vai ser tão bom quanto se você tomar, né, e ficar pelo menos 20 minutos sem comer. Mas se não forem 20, for 1 hora, 2 horas, 3 horas, melhor ainda, né? Então de noite você pode tomar antes de dormir a babosa, né? Vai ser excelente. Ou pode tomar uma vez em jejum de manhã, porque ela vai fazer uma ação direta no organismo, né? Eu acho que é a dose principal, é essa de manhã em jejum. E depois você pode tomar 20 minutos antes do almoço e do jantar, se você
preferir. E de manhã, quando você tomar em jejum, não tomar e tomar café direto. Esperar pelo menos 20 minutos, no mínimo, pode esperar mais, né? Bom, eu espero que isso tenha ficado entendido. Agora, eu vou dar a possibilidade a vocês de poderem comprar babosa. Da mesma forma que eu faço, eu vou passar isso para vocês, né? Então, tem uma imagem, a imagem 7. Peter, você põe a imagem 7 pra gente, em que eu coloco aí, lá em cima vocês vão ver, o nome do site, que é o www.proloi.com.br, tá? Esse é o site onde você entra. Quando você entrar nesse site, você vai ver lá em cima um local onde você vai achar loja. Você clica no loja. Quando abrir a loja, né? Você clica, loja virtual, naturalmente. Você vai clicar em aloe vera, que é a babosa. Quando você clicar nisso, vai abrir a página onde você vai poder comprar, né, a babosa. Eu já compro da Proaloy há muitos anos. Nossa, o Fiesta que fabrica essa babosa deve ter o quê? Uns 20 anos por aí ou mais. Eu não tenho as datas aqui e desde então me pediram que eu vendesse aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tinha uma loja lá no Rio que não tinha nada a ver, era de roupa, mas como a minha área sempre foi a saúde, né? Eu tinha várias formações já na área da saúde, me pediram que eu comercializasse ela, né? Que eu distribuísse ela aqui no Rio de Janeiro, né? Eu fiz isso até algum tempo atrás, não faço mais, mas trabalho com a Proaloy desde essa época. E eles são uma firma idônea, e eu já vi essa babosa que eles fabricam terem efeito em muitas pessoas. Já contei inclusive casos aqui no programa, que eu já fiz vários programas sobre a babosa, e eu contei já vários casos de curas com babosa. Inclusive conto sempre o caso de uma menina que tinha câncer na perna, uma menina jovem, bem jovem, uma adolescente. E ela começou a tomar babosa, e o local onde ela tinha o câncer, que era fechado, não tinha ferida nenhuma, abriu, começou a sair uma matéria pútrida. Ela no começo até ficou assustada, parou de tomar, depois voltaram a falar comigo, eu disse que tinha que continuar, sinal que estava limpando, eu falei com vocês agora há pouco, limpando de dentro para fora, né? Eu sempre que eu conversava com as pessoas, que era eu que estava presente lá na loja e conversava, eu sempre assinalava muito o fato de que quem fizer isso tem que estar consciente, quem quiser tomar babosa. Saber que esse tipo de coisa pode acontecer. A limpeza é de dentro para fora. Eu esqueci quando eu citei as várias coisas que também acontecem assim. Florais de bar é outra coisa que acontece assim, muitas vezes. Então, a menina voltou a tomar e uma hora a ferida parou de purgar e começou a fechar, e ela fez todos os exames depois e ela tinha se curado do câncer. Essa menina, alguns meses depois, faleceu. Ela teve um infarto por efeito dos remédios que ela tinha tomado, né, no tratamento do câncer. Isso é o que já é nos Estados Unidos, já se sabe com pesquisas, que a terceira doença que mais mata se chama iatrogenia. Quando você não morre da doença que você tinha, mas morre dos remédios, da medicação que você tomou para curar doenças. Ou também por erros médicos, também incluído tudo nesse nome, iatrogenia. É a terceira doença que mais mata. Ela só é superada pelos problemas cardíacos e pelo câncer. Bom, deixa eu dar uma lidinha aqui, que a Mônica está perguntando se pode, Mônica, se pode usar babosa para artrite reumatoide. Eu insisto, Mônica, eu insisto em que se entenda isso do porquê que pode e deve. Por quê? Porque a babosa, ela não vai trabalhar na tua artrite reumatoide, ela vai trabalhar no teu sangue. Consequentemente, né, a qualidade do teu sangue vai melhorar tanto que problemas desse
tipo, eu acho até artrite está relacionada naquilo que eu li. Vai começar a se diluir, né? A artrite reumatoide, quem tem tido inclusive um excelente desempenho também, é a autoimunoterapia. Por quê? Porque a autoimunoterapia age no sangue. Eu fiz um programa agora há pouco tempo, uma semana, 2 ou 3 atrás, alguma coisa assim. Eu trouxe até a Joana, que me aplica a autoimunoterapia, porque eu já faço autoimunoterapia esporadicamente, né, com intervalos longos, já há muitos anos. Mas agora, e eu mesmo fazia em mim. Eu tirava meu sangue, injetava no braço, a 5 ml, sem problemas. Quando eu comecei a ficar doente, eu comecei a tirar o sangue e injetava 10 ml na perna. Depois da minha cirurgia, eu não tinha mais força para tirar o meu sangue. E aí eu descobri essa bênção que foi a Joana na minha vida, que ela agora faz autoimunoterapia em mim. E tem tido muitos resultados bons. A Joana vai voltar. Eu tive acesso, através dela, a um livro que foi escrito sobre isso. Um outro livro, eu mostrei né, da palestra do Dr. Luiz Moura, mas eu tive acesso a um outro livro e vou trazer para mostrar para vocês, né? E nesse outro livro a pessoa fala de várias experiências que ela teve, e a artrite reumatoide é uma coisa bem sucedida, não só na babosa, mas também na autoimunoterapia, mas com certeza na babosa ela é, porque o teu sangue sendo limpo vai melhorar as tuas articulações, vai melhorar tudo, tudo. Inclusive a babosa, ela tem uma característica fascinante, ela atua no emocional, a autoimunoterapia também, mas porque no sangue corre tudo, né? Corre a nossa parte física, que é o sangue propriamente dito, como corre a nossa parte etérea, né? Eu estou relembrando aqui que é sempre importante frisar que nós não podemos encarar nossas doenças como uma coisa exclusivamente material. Por quê? Porque nós não somos exclusivamente matéria. Nós temos um corpo, uma mente e uma alma. Então, as 3 coisas, elas têm que trabalhar em sintonia. Na verdade, o que eu estou manifestando, e eu tenho feito programas falando só sobre isso, o que eu estou manifestando no meu corpo é alguma coisa que não está legal na minha alma, no meu espírito, né? Por isso, está sendo eliminado através do corpo. É algum aprendizado que eu tenho que fazer. Se nós formos perceber o que é a doença realmente, que é isso que eu estou falando, a gente vai ver que ela é uma coisa extremamente benéfica. Ou seja, existe um aprendizado que nós temos que fazer para podermos continuar a nossa evolução. É muito melhor aprender agora, né, do que depois da morte, quando a gente vai passar por perrengues muito grandes para conseguir, às vezes, sair de lugares que é muito difícil sair, né? Mas, independente, né, do que vem depois da nossa vida, é importante que a gente batalhe, lute para ter uma vida cada dia mais feliz. E ter uma vida feliz é estar saudável. Ninguém que se iluda dizendo, eu sou muito feliz, mas tenho dores terríveis. Não é bem assim, né? Mas aquelas dores são a possibilidade, são o caminho que Deus está mostrando, né, de o que você está precisando aprender, o que você está precisando mudar, né? Se uma coisa não muda, ela vai ter um resultado sempre igual. Se eu estou tendo uma manifestação, se eu estou tendo uma reação, se eu estou tendo uma doença, se eu não mudar alguma coisa internamente, naquilo que faz com que os meus líquidos corporais se movimentem, naquilo que gera tudo que está dentro do meu organismo, né, que vai gerar o funcionamento das minhas glândulas. Se eu estou triste, eu não vou funcionar do mesmo jeito do que se eu estou alegre. O que o meu corpo vai formar, o que o meu corpo vai gerar, vão ser coisas diferentes. Então, se a minha mente está funcionando de uma certa forma, vou dar um exemplo bem simplório, tá? Porque não é assim tão facilzinho, senão é uma maravilha para você tratar e curar qualquer coisa. Mas, para entender, se eu estou muito raivosa,
a probabilidade de que eu tenha um problema no fígado é muito grande. Então, eu não vou conseguir nunca curar, faça eu o que eu fizer, curar o meu problema no fígado, se eu continuar uma pessoa raivosa, se eu não me esforçar por ser mais amorosa, por ser mais cuidadosa, por ser mais gentil, por ser mais amiga. Se eu não fizer essa mudança interna, se eu não fizer essa mudança no meu pensamento, não tem como mudar, não tem como, porque foi isso que gerou aquele problema, né? Porque a babosa facilita, e a autoemoterapia também, os florais também, os florais de Bach, a homeopatia também, porque você trabalha nessa outra parte também. Então, muitas vezes, não adianta, por exemplo, eu sou uma pessoa raivosa, explodo com todo mundo, tá? É bom frisar isso porque eu sei que tem gente que se ilude a esse ponto. Eu sou uma pessoa raivosa, explodo com todo mundo, né? Aí eu tô com um problema no fígado. Aí alguém me diz, não, é porque você é muito raivosa, você explode com todo mundo, ninguém te aguenta, ninguém te suporta. Aí eu começo a engolir em seco, né? E começo a ser gentil com todo mundo. Eu sou uma simpatia, eu falo, eu brinco. Agora, por dentro, eu estou brincando com a pessoa e dizendo, nossa, você está tão bem, está tão bonito. E por dentro eu estou pensando, nossa, essa pessoa é insuportável, eu detesto ela. Não adiantou nada. Porque a Deus você não engana, nem o teu corpo. Nós somos uma parcela do divino, né? Ele está em nós. Então, não tem como enganar. Não tem. Então eu tenho que ser honesta comigo mesmo. Dr. Eduardo Bach já dizia, e muitos outros, Dr. Eduardo Bach foi o que criou os florais de Bach, mas muitas outras pessoas dizem que uma das causas básicas da doença é quando existe uma incompatibilidade entre o que eu penso e o que eu falo. Quando essas duas coisas não estão em harmonia, né, eu gero um atrito, um desequilíbrio, eu gero uma surpresa no meu corpo, porque eu estou agindo de uma forma, mas estou pensando em outra. Esse desequilíbrio é uma das coisas que encaminha com muita rapidez a pessoa para a doença. Então, tem que se ser honesto sempre, inclusive conosco mesmo. Né? Uma das coisas também boas, eu vou dar um tempinho para eu falar aqui, porque a Mônica perguntou, um beijo para você, Mônica. Eu agradeço essa pergunta e eu acho legal, porque eu vou poder dizer uma coisa para você, que vale para todo mundo também. Como eu acabei de falar em fígado, tem a ver com raiva, né? Existem, e expliquei que quando a gente tem uma doença, é alguma coisa que a gente está fazendo com a gente mesmo, né? E não adianta dizer que é porque eu estou com artrite porque eu peguei friagem. Claro que essas coisas podem promover algum efeito rápido, mas tem alguma coisa a mais lá dentro de mim, no meu interior, né? Daí o autoconhecimento que eu sempre batalho tanto ser tão importante, daí a meditação ser tão importante. E uma das formas, né, assim, bem simples, bem fácil de se travar esse conhecimento é um livro, eu já fiz um programa só sobre ela, da Louise Hay, né? O livro se chama Você Pode Curar Sua Vida. E aí com esse livro você vai conseguir entender, Mônica, por que você está com artrite, né? Por que você está estando tão rígida? E quando você conseguir trabalhar um pouco a sua rigidez, né, você vai ver como a artrite começa a melhorar estrondosamente. Esse livro tem uma vantagem muito grande, que é um livro simples, numa linguagem simples, e que ele até a metade, né, um pouco mais da metade, ele vai dar dicas, vai mostrar para você como é que você pode se trabalhar. Então isso é ótimo, né? Porque às vezes a pessoa descobre, eu tô com isso porque eu tô com raiva. Como é que eu me trabalho para deixar de ter essa raiva realmente? Porque não é assim, não é com certeza, eu estalou o dedo e pronto, foi embora, mas não vai mesmo. É um trabalho difícil. Olha, falar é tranquilo,
Eu digo para mim mesmo, que estou batalhando nesse ponto exatamente, que eu preciso trabalhar um monte de limitações que eu tenho, que eu sei quais são, e é difícil você mudar. Então, é um trabalho lento, mas que você tem que estar com muita garra, com muita vontade, muita disposição. Então, a Louise Hay vai ajudar nisso. E depois, lá no final, tem o trecho em que ela vai falar das doenças e do que cada uma delas é exatamente. Ela vai estar lá, a tua artrite, não sei se ela vai explicar reumatoide, mas vai estar lá artrite com certeza absoluta. E aí você vai saber exatamente, né, como seria o primeiro passo, o que você tem que mudar, na verdade. Você volta lá para o livro e começa a fazer os exercícios que ela dá, os treinamentos que ela dá, e você vai ver como você vai ter um grande sucesso. E a babosa vai ser uma aliada estrondosa, porque ela ajuda a mudar esse emocional. Ela ajuda a trabalhar esse lado que é fundamental para que haja, né, o processo da cura. Bem, nós agora, para terminar, vamos passar um videozinho, né, em que vai mostrar para a gente, dito de uma outra forma, o que eu falei agora para vocês, o barulho que acontece fora, que seria, no caso, a doença, é apenas um eco daquilo que acontece dentro de nós. Vamos passar o vídeo, Peter, por favor? Bem, quando alguma coisa fora de nós nos incomoda, é sinal de que precisamos mudar algo dentro de nós e não fora de nós. Isso vale para tudo, inclusive para a doença. Então, temos isso claro, bem claro, possamos compreender isso com clareza. Que na última vez, numa palestra que ele estava dando, ao ser questionado sobre o que deveria ser feito, sobre as atrocidades que aconteciam no mundo, respondeu que simplesmente era necessário que se parasse de participar de todas elas.
Nós devemos ser a mudança que nós queremos que aconteça. Se certos acontecimentos vêm até nós, né, é porque nós os atraímos. Sem a ajuda da nossa energia, eles não teriam acontecido. Hoje em dia nós escutamos falar de coisas ruins que acontecem e repetimos, contamos, passamos à frente. Nós estamos reforçando aquilo. Quando nós falamos da violência, nós estamos reforçando a violência. Estamos fazendo com que ela fique cada vez mais forte. Como Krishnamurti disse, é necessário que se pare de fazer parte das atrocidades que estão acontecendo. Paremos de falar nelas. A pessoa está doente, ela não deve ficar pensando nisso o tempo todo, falando nisso o tempo todo. Ela deve falar e pensar sobre a vida, sobre o quanto ela é importante ela estar viva, o quanto ela é grata a Deus por estar viva, e não reclamando de que ela está doente. E à medida que essa tua gratidão aumenta, né, o corpo também vai se beneficiando, porque a tua cabeça vai se purificando, vai se limpando. Sem a ajuda da nossa energia interna, sem esse autoconhecimento, sem essa percepção, né, de quem nós realmente somos, ou seja, somos um com o Pai. Ele mesmo disse, Cristo mesmo disse isso, né? Então, sem essa percepção, nós não conseguimos caminhar de uma forma positiva. Então, sejamos a mudança que nós desejamos ver acontecer à nossa volta. Isso em todos os sentidos, né? Se nós estamos doentes e queremos nos curar, que nós possamos na nossa cabeça trazer essa cura para ela. Porque o corpo coopera, o corpo faz com que sedimente isso, se densifica e ele possa se curar. Então, sejamos a mudança que nós desejamos ver acontecer em nós e à nossa volta. Gente, nós estamos terminando por hoje o nosso programa. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a todos, né? Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.